Oi, gente. Ai, que bom que vocês estão aqui comigo. Vamos lá, vamos começar. Bom, a gente está passando por um momento que é um momento mundialmente informativo, né? Todo mundo está mandando muitas informações para a gente e a gente vai captando essas informações. É no WhatsApp, é na televisão, enfim, essas informações estão chegando com toda a força para a gente, com toda a intensidade, e independente delas serem verdadeiras ou não, tá? A questão da veracidade não implica em nada. Tudo que a gente lê vai fazendo, vai movendo na gente algumas reações. Às vezes a gente fica irritada, às vezes a gente fica incomodada, às vezes a gente fica com raiva, a gente fica revoltada, né? A gente fica com medo, a gente fica triste e a gente fica com ansiedade. Gente, ansiedade é só mais um sentimento que a gente tem mediante a isso que está acontecendo, tá? Não tem nada de diferente nisso, é só mais um sentimento, tá? E o que acontece? Nós estamos vivendo uma preocupação constante. Tá? E uma característica da ansiedade é sempre pensar no futuro. E a pergunta que cabe agora, diante dessa situação que a gente está vivendo, é exatamente essa, sabe? O que vai ser amanhã? O que vai acontecer na minha vida? A gente está recebendo uma infinidade de informações. Essas informações, independente da veracidade ou não, elas conseguem nos mobilizar, mexer com o nosso emocional, e isso traz algumas reações. Reações de medo, reações de irritabilidade, reações de tristeza, enfim, mexe com a nossa emoção e também trazendo ansiedade, tá bom? Agora, essa preocupação constante nos leva àquela pergunta: como é que vai ser amanhã? O que vai acontecer? Sabe? E essa situação do o que vai acontecer é o grande problema, né, da ansiedade. A gente está sempre preocupado com o que vai acontecer amanhã, tá? Isso é bom guardar, ok? Além dessa preocupação, ainda existe outra, a mudança rápida. O que está acontecendo? A mudança está sendo muito rápido. Uma hora você escuta uma informação, dali a um segundo a informação já é outra, já mudou. Uma hora contaminou tanto, daqui a pouco não. Ah, sim, sabe? Essa indecisão são mudanças rápidas, rápidas demais, constantes. E essas mudanças todas também geram na gente ansiedade. Agora, pensa bem, não é só a mudança externa, né? Porque está havendo essa rápida mudança externa. Porém, está mudando aqui também. A gente está precisando mudar. Mudança externa acontece, tá? Isso a gente percebe, está acontecendo lá fora. Só que isso também está mexendo aqui dentro com a gente, porque a mudança está sendo necessária porque a gente precisa se adaptar a esse novo momento. Pensa, a gente não estava um mês atrás dizendo, depois do carnaval o ano começa? E aí? Né? Hoje a gente está vivendo algo que a gente nunca imaginou. Tá? E a gente sabe que para mudar um comportamento, a gente leva tempo, a gente leva muito tempo às vezes. Às vezes a gente leva quase uma vida para mudar um comportamento que a gente não consegue mudar. Porque a gente precisa se conhecer, porque a gente precisa se perdoar. Porque às vezes a gente precisa passar por aquela mesma situação infinitas vezes até perceber o quanto que elas nos faz mal. E aí a gente percebe, de repente, sabe, uns 10 anos depois, que ela faz muito mal e a gente precisa mudar. É agora, é a hora da gente mudar. Então, a gente entende, né, que a gente demora tanto tempo para fazer uma mudança natural ou até mesmo uma mudança que a gente precisa, né, naquele momento. A gente tem que querer aquilo, a gente tem que ter todo esse processo de início, meio e fim. Aí, de repente, chega uma situação como essa e você tem que mudar da água para o vinho. Você vai ter que entender que você vai ter que ficar em casa, que você tem que sofrer esse isolamento, sim, e a gente vai ter que conviver com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos parceiros, com o nosso, né, marido, namorado, enfim. A gente vai viver um novo momento e compartilhar esse momento com outras pessoas ou não, às vezes até sozinho.
tá? A gente já sabe então dessa mudança, né? E a gente já sabe que tanto aquele pensamento de como vai ser o meu amanhã e de como essa consciência dessa mudança tão rápida acontecendo, essas duas situações, tá? Nos levam à ansiedade. Mas afinal de contas, o que é a ansiedade? A ansiedade é uma reação que a gente tem frente a essas situações que nos ameaçam, que de certa forma traz o perigo à nossa sobrevivência. Então a gente, quando percebe que tem alguma coisa errada que está para acontecer, a gente fica ansioso. Por quê? Isso está completamente ligado à nossa vida, à nossa sobrevivência, entendeu? Então você imagina o que é estar vivendo diante de um inimigo invisível. Porque a gente conhece, né? O resultado dele, o que ele faz, como que ele se espalha, mas a gente não vê. Agora o grande lance é o seguinte, todos nós estamos vivendo um momento ansioso, né? Agora, qual é a grande diferença de estar vivendo uma ansiedade em decorrência de uma crise, né? Ou estar realmente vivendo uma crise de ansiedade? Você quer saber como? Simples. Você vai fazer o seguinte, você vai amanhã se recolher num cantinho em que você esteja sozinho e vai conversar com você mesmo, sabe? Você vai perguntar para você mesmo qual é o nível de impacto que a ansiedade está gerando na sua vida, sabe? Então é isso que você vai fazer com você mesmo. O quanto essa situação está me incomodando. Será que eu estou deixando de me alimentar? Eu estou dando opções, tá? Será que eu tô ficando muito estressado, eu estou ficando impaciente, eu não tenho condição de estar compartilhando esse momento com ninguém, eu estou de saco cheio. Como é que o teu corpo está reagindo a esse momento? Você está sentindo alguma coisa diferente? Você está sentindo náuseas? Você está sentindo um enjoo? Você está sentindo aquela dor da fibromialgia? O que você está sentindo? Né? Então é essa pesquisa interna que você vai ter que fazer. E essa pesquisa interna você vai fazer sim, no seu cantinho, sozinha, com você mesmo. Você vai se descobrir. Vai descobrir realmente o que você está sentindo nesse momento. Para a partir disso, você ir para o passo seguinte. E o passo seguinte, gente, é aceitar essa condição. Se você está vivendo uma crise de ansiedade, se você está ansioso naquele momento, aceita. Aceita essa situação. Um tempo atrás, eu estava aqui fazendo uma propaganda de um projeto meu que é o grupo Crescer Constante, que está relacionado a autoconhecimento, inteligência emocional. É um trabalho muito bacana que, né, eu vou voltar nele. Tá? Nessa época, quando eu comecei a falar desse trabalho, eu lembro bem que quando eu falei do autoconhecimento, eu falei que o primeiro passo para a gente conseguir o autoconhecimento, se conhecer um pouco melhor, era a aceitação. Você se aceitar como você aceitar o que está acontecendo na tua vida, esse é o primeiro passo. Porque quando a gente confronta o que a gente quando a gente confronta o que a gente sente, a gente só faz crescer, sabe, uma parede dentro de nós mesmos. O conflito se instala, você não se aceita, você não se dá a oportunidade de se abraçar, de compreender aquilo que você está passando. Então, por favor, gente, nós precisamos aceitar aquilo que está dentro da gente, aquilo que a gente está sentindo. É necessário a gente aceitar para que a gente possa mudar. O fato de você aceitar não significa que você, sabe, vai acomodar e vai viver a vida daquela forma. Não, muito pelo contrário. A gente só muda o que a gente aceita. O que a gente não aceita, a gente briga para o resto da vida. Ou a gente vai viver infeliz para o resto da vida. Entendeu como é que é o negócio? Então vamos aceitar. Aceitar a ansiedade. Eu estou ansioso? Ok. Com respeito, com verdade, tá? E com aquele sentimento que você dedica ao teu melhor amigo, você vai dedicar esse sentimento a você. Você vai aceitar essa ansiedade. Beleza? Tranquilo? Todo mundo pegou comigo? Então é importante entender até que ponto a ansiedade está interferindo na tua vida,
depois que você entender isso e se ver nessa situação, você aceitar essa situação. E aí, né, vem o próximo passo, que é o seguinte, é uma outra pergunta. O que é possível fazer? Tá? O que é possível fazer é o seu terceiro passo. E aí eu vou parar mais uma vez para dar o meu exemplo para vocês. Nada melhor que o meu exemplo, né? Estou aqui falando com vocês, então vou falar um pouquinho da minha história. Quando tudo isso começou, eu também tive que parar de atender os meus clientes, né, de forma presencial. E aí eu comecei a atendê-los apenas online. Isso para mim realmente não é uma novidade, porque eu já atendo online, eu gosto e é eficaz, é muito bom, tá? Até relaxamento a gente consegue fazer, é uma maravilha, tá? Então não tenho problema nenhum quanto a isso. Mas eu tinha que entender, né, como é que isso seria para eles. E deu tudo certo. O atendimento aconteceu, nada mudou, fluiu, ótimo. Uma outra parte, um outro lado da minha vida é porque eu estou aqui na minha casa dividindo o meu dia a dia com a minha filha. E aí a gente teve que entrar num acordo de como seriam esses nossos dia a dia, porque a gente precisa limpar a casa, a gente precisa organizar a nossa vida, lavar roupa, enfim, aquilo tudo que vocês têm conhecimento, tá? Então a gente chegou num acordo, fizemos tudo. Eu hoje estou cozinhando direto e ela está amando, dizendo que ela nunca comeu tão bem. Eu até acredito, porque até eu também tô adorando essa situação, né? Ontem fiz um bolinho, amanhã eu vou fazer um docinho, enfim, né? A gente vai criando em cima disso. Mas tinha uma parte de mim que simplesmente paralisou. E que parte foi essa? Essa de estar aqui hoje. Porque quando eu vi que várias pessoas começavam a sofrer com esse estado todo de ter que mudar tão imediatamente diante de toda essa situação, eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me colocar, eu tenho que fazer a minha parte. Afinal de contas, eu sou psicóloga, não sou? Então, cara, eu tenho que tentar mandar para essas pessoas alguma coisa que possa, de alguma forma, né, ajudar. Nem que seja o mínimo possível, mas tentar fazer alguma coisa melhor, né? E oferecer isso para vocês. Então, quando eu me vi nessa situação de ter que, de repente, vir aqui fazer uma live, uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo atrás, mas eu nunca consegui fazer porque eu ficava nervosa, eu ficava ansiosa, né? Assim como eu estou aqui agora, mas o negócio está indo, né? Mas então, isso me paralisou. E quando me paralisou, eu comecei a ficar preocupada, porque eu via, né, as pessoas falando, eu via ex-clientes conversando comigo, algumas pessoas, amigas, falando também o que elas estavam passando, que elas estavam se irritando, que elas não estavam com paciência, que elas estavam vendo a hora de ter um surto, que elas iam tomar Rivotril. Cara, então a situação começou a aparecer na minha frente. Né? E de uma forma que eu sabia que de alguma forma eu podia dar a minha colaboração. E aí eu peguei, cheguei e fiz como é que é o nome? Um story, né? E falei da importância da estabilidade emocional, porque sem estabilidade emocional a gente acaba despencando, sabe? E não precisa de nenhum vídeo para levar ao nosso corpo algum tipo de dor. Aí eu falei isso, mas isso realmente não foi o suficiente. E aí no dia seguinte eu coloquei uma enquete e algumas pessoas me responderam e eu espero muito que essas pessoas estejam aqui para compartilhar comigo esse momento. E essas pessoas me responderam e eu vi que elas também estavam sofrendo. E aí mais uma vez eu fiquei impactada com essa situação toda. Mas eu encarei, né? Eu aceitei que eu estava passando por um momento de ansiedade, eu aceitei que naquele momento eu não estava conseguindo lidar com aquilo, né? E aí eu decidi mudar, eu decidi agir. Tá? E aí foi, em apenas um dia, eu falei, não, é agora. Sentei, comecei a preparar o material e hoje eu estou aqui diante de vocês, né, dando continuidade a esse processo. Então esse é o exemplo que eu tenho para dar para vocês. Eu não sei se vocês passaram por isso, tá? Mas muito provavelmente vocês estão tendo que, de repente, lidar com o fato de ter deixado um projeto de lado, né? Poxa, eu ia lançar isso aqui no meu trabalho, né, em 15 de março, pô, agora tive que parar tudo. Enfim, sempre, né,
Alguém sempre perdeu alguma coisa. E aí, nesse momento, a gente precisa aceitar toda essa situação para poder mudar. E até para poder ter clareza, porque a gente precisa ter clareza daquilo que a gente está vivendo, para escolher melhor o que a gente quer viver. Tá? Então, o que aconteceu no meu processo? Primeiro, eu percebi uma situação, eu vi que tinha algo que estava me paralisando, eu compreendi isso, eu aceitei isso e daí então eu fui para a ação. Tá? Por que a gente precisa ter clareza? A partir do momento que fica claro para mim que essa situação vai passar, tá? Que vai chegar um momento que isso vai embora. Isso não é a minha vida, isso é só um acontecimento, isso é só uma coisa que aconteceu agora. Né? Então, quando eu perceber, quando eu entender isso, que isso vai passar, o que eu consigo fazer com que brote em mim? A esperança, tá entendendo? A esperança. E aqui, gente, é que está a grande virada de chave. Tá? A grande virada de chave está aqui. Por quê? Quem vive a ansiedade, a maior característica, e eu já falei lá na frente, antes, quer dizer, é o quê? O pensamento no futuro. É estar sempre ligado no futuro, tá? Então, vamos lá, me acompanha aqui nesse raciocínio. Se você não aceita que está com ansiedade, consequentemente, você não age, ok? E quando você olha para o teu futuro, qual é a tua visão? Catástrofe. Isso é uma outra característica de quem vive a ansiedade. Catastrofizar toda uma situação. E aí tudo fica muito grande, tudo fica muito impossível. E aí você não dá conta de nada, e aí você não tem solução para nada. E aí você não tem esperança. E esse futuro é um pensamento, é aquele pensamento negativo. Aquele pensamento negativo, tá? Que faz você experimentar uma sensação de sufocamento. E o que é essa situação que te leva ao sufoco? Quando é que você se sente sufocada? Numa crise de pânico. Tá? Então vocês estão percebendo que se a gente não frear a coisa lá no início, se a gente, olha, tem aqui acontecendo aqui, ó, pessoas enviaram uma solicitação para participar do seu vídeo. Aí eu coloco visualizar. Ok, solicitações. Beleza, vou botar aqui. Não sei, eu já estou pedindo ajuda aqui. Bom, voltando, tá? Então, vamos lá. Se você não aceita, você não age, né? E quem tá aí? Bom, se Entrei você... errado, Quem é que amiga. quer? Ok. Agora eu não sei como é que você sai, não. Vamos lá, vou Pois tentar é, aqui vou esse ver. xizinho. Vou ver, pronto. Acho que é isso, né? Não sei. Ai, gente, será que eu removi? Paulinha, você ainda tá aí? Bom, gente, eu tô falando para vocês que eu tô, né, aprendendo a lidar com isso aqui. Vamos lá. Vamos voltar para o raciocínio, que eu não quero que vocês percam isso, tá? Então, se eu não aceito, eu não ajo, e eu não agindo, o futuro passa a ser, para mim, o meu foco. Só que esse futuro vai trazer para mim um pensamento negativo de tudo que pode acontecer, que é a catástrofe, né? E nesse momento, pronta, a ansiedade está instalada, eu sinto aquele sufocamento e daqui a pouco estou eu tendo o quê? Uma crise de pânico. Tá? Então, isso é um efeito cascata. Então, vamos pensar lá da outra forma, o que a gente fez? Tá? O que aconteceu? Se você aceita essa condição, se você aceita que você está com ansiedade, você vai agir, porque você vai buscar soluções. No momento que você vai agir, você foca onde? No presente. Porque quando que a gente age? Quando a gente está no aqui e agora. E se a gente está com foco no aqui e agora, a gente não está com ansiedade. Por quê? Porque o ansioso vive no futuro. Eu estou com meu foco no aqui e agora. Eu estou agindo. Então, o futuro é resultado das minhas ações. E nesse momento, a gente está trazendo, está transformando aquela ansiedade em uma ansiedade do bem, aquela ansiedade que me movimenta, que me faz agir, ok? Deu para entender isso, gente? Porque isso é a grande virada. Isso é a grande virada do ansioso, tá? É quando você percebe isso. Então você precisa aceitar, agir no aqui e agora, e o futuro é resultado. O futuro não é o teu foco é no aqui e agora, é o teu presente, tá bom? Bom,
a gente meio que está chegando no final dessa história, tá? O que que a gente falou o tempo inteiro? Quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre obter controle, não é isso? Você tem que entender o que você controla, o que está dentro das tuas mãos, né? O que você pode mudar. E aí que está o grande lance, porque você só pode controlar você mesmo. Você não tem o poder de controlar o mundo, o poder de controlar as pessoas. Você tem o poder de controlar a si mesmo. Você controla os seus pensamentos, você controla as suas ações, você controla as suas reações. Como é que você controla os seus pensamentos? Lembra quando eu falei lá na frente, né, que a gente aprende de acordo com, né, com as coisas que a gente vai passando na vida, a filtrar aquilo que a gente recebe. Então tem coisas que eu filtro, eu olho e quero para mim. Eu aceito, eu retenho. E tem coisas que eu vejo, que eu olho, não, eu não quero para mim, eu descarto. Tá? Então é exatamente isso. Você dá conta do que se passa aqui na sua cabecinha depende exclusivamente de você. Se você tem pensamentos positivos que te elevam, que te deixam bem, esses pensamentos você tem que alimentar. Agora, se vem aquele pensamento cascudo, sabotador, que te coloca para baixo, gente, expulsa ele da sua cabeça. E como você faz isso? Isso eu aprendi com André Jensen. Né? Ele é um médico, ele dá aula, né, de mindfulness. Então ele falou e ensinou uma vez uma coisa que eu já ensinei assim para todos os meus pacientes, para todas as pessoas que me perguntam, que é o seguinte: você cumprimenta seu pensamento, oi pensamento, agradece o seu pensamento, obrigada pensamento, e dá tchau para ele. Tá? Então você só fica com aquilo que te interessa. O que não interessa, descarta, dá tchau. Tá? Se por acaso aqui, né, eu tô isso, sai pensamento ruim, é isso aí, Janine. Então, quer dizer, se por acaso eu tô falando coisas para vocês que não vale a pena, galera, ó, descarta. Se eu tô falando coisas que, poxa, isso tá legal, segura. Se não tá te servindo nesse momento, mas não é uma coisa ruim, guarda lá naquele cantinho e recorre quando você precisar, entendeu? Recorre quando você precisar. A gente pode guardar lá. E quando a gente sentir necessidade, a gente vai lá e dá uma escutada, dá uma refletida em cima daquilo, ok? Então, ok, beleza, controle nós temos sobre nós mesmos, tá? Agora, com relação aos outros. Isso, gente, coraçãozinho, não esquece, para esse Instagram entender que, pô, né, tá sendo válido, não esquece do coraçãozinho. Olha só, e os outros, né, o que eu ia falar agora? Quem controla alguém? Alguém controla alguém aqui, gente? Não, a gente não controla ninguém. A única nossa influência, o nosso único poder é influenciar o outro, né? A gente, o que a gente faz? A gente acaba influenciando as pessoas que estão ao nosso redor. Eu só vou tratar, gente, de influências boas. Eu não vou ficar aqui falando do que é nocivo, ok? Então, vamos lá. Às vezes, quando você vai em determinado... Um exemplo dessa influência, você não controla ninguém, mas você influencia, tá certo? E influenciar é quase lá, né? É quase controlar, é quase você levar a coisa para onde você deseja. Às vezes, você está num ambiente e que as pessoas estão tristes, as pessoas estão reclamando, e aí você chega com o teu jeitinho, de repente você fala alguma coisa e tal, daqui a pouco está todo mundo rindo, e aí quando você viu, você mudou todo um ambiente em função de comportamento que você teve. Você influenciou? Influenciou positivamente? Sim. Então, é uma beleza, né? Então, uma outra forma da gente conseguir, né, modificar uma situação é exatamente isso, o nosso comportamento e a resposta que a gente vai colher do outro. Então, se eu estou sorrindo, é muito mais tranquilo que a pessoa também sorria. Isso, a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos, porque eles determinam o nosso comportamento. É isso aí, Ana. Ana é parceira de profissão também, né, Ana? Estamos juntas. E o que acontece? Isso é uma maneira, né? A influência. E tem uma outra situação, gente, que, ó, não adianta querer controlar, que você não vai controlar, sabe? Tá entregue. E
a nós, assim, é só aquela coisa assim, né? Pensamento positivo de que vai dar certo, porque a energia, né, que rola, a Carla está falando isso, é top, a energia vira o jogo. E é a respeito disso que eu vou falar agora, tá? Porque eu, Celina, eu tenho muita fé, tá? E independente da crença de cada um, da religião de cada um, gente, a nossa fé, ela move. E a nossa fé, escrevam e guardem isso, é o antídoto para qualquer dor, para qualquer ansiedade, para qualquer medo tóxico, medo ruim, porque o medo não é uma coisa totalmente ruim. Numa próxima live a gente conversa sobre ele, tá? Mas sempre que a gente tiver com uma dor, seja ela física ou emocional, entendam que a fé, a tua conexão com a fé, o teu exercício com a fé é o antídoto para isso. Está mais do que provado que a inteligência espiritual, ela está lá no alto, é padrão. Você se sente não uma única pessoa no mundo inteiro, não. Você se sente acolhido, você se sente pertencendo a todo um grupo, sabe? Você percebe que tem alguém, né, que está olhando por você também. Você tem esse sentimento, já foi comprovado isso, tá certo? Então, quer dizer, o que que acontece, gente? Vivenciar a fé nos dá a sensação de que a gente não está sozinho. E que nós podemos, através da coletividade, todo mundo junto, alimentar o quê? Bons pensamentos, descartando o quê? Tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é nocivo. Com que objetivo? De virarmos a mesa, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Virar esse jogo o mais breve possível. Então, vamos alimentar coisas boas dentro da gente, dentro da nossa cabecinha. Vamos fazer nossas orações com fé, independente da tua crença. Apenas se conecte com a fé, tá? E quando eu estava passando essa situação, né, que eu paralisei diante disso, eu abri a Bíblia para ver o que que ia acontecer. Olha só, olha a mensagem que veio para mim. Portanto, a fé é assim. Se você não vier acompanhada de ações, é coisa morta. E é exatamente tudo que eu falei aqui hoje, né? Se a gente tem fé, mas a gente não age, nada vai acontecer de diferente na nossa vida. A gente precisa agir, tá bom? E foi isso que eu passei, foi essa minha experiência. Pô, a forma como isso está acontecendo, né? Tem 25 pessoas aqui me escutando, eu estou muito feliz, eu quero que vocês, qualquer dúvida, qualquer pergunta, me façam, tá? Se eu não responder aqui, porque eu não sei se eu incluí alguém no vídeo ou não entendo ainda disso, vocês depois façam, sabe? Vocês têm o meu WhatsApp, vocês têm o meu Instagram, vocês falem comigo no direct, é só chegar e falar e a gente vai conversar, tá bom? E eu espero ter cooperado de alguma forma, colaborado, tá bom? Foi muito bom esse momento com vocês. É maravilhoso estar aqui. Obrigada a vocês por terem me escutado. Obrigada por vocês estarem aqui comigo, tá? Muito obrigada por essa calma, por essa paciência, por essa entrega de vocês também me escutarem.